me criei ali, ó, no meio do Butiazal. Coisa mais tranquila que tem viver aqui em campanha. Eu moro aqui desde sempre, né? Nasci e me criei aqui, né, nesse lugar aqui. E aqui começa, na realidade, aqui começa a Serra do Caverá. Esse cerro aqui é o pé da Serra do Caverá. Eu sou a 4ª geração aqui nesse lugar. E morar aqui, como que eu vou definir para ti? Para mim é tudo, né? É uma paixão que eu tenho por lidar com bicho e com a natureza. Mas sabe que eu nasci e me criei aqui, né? Meus pais eram daqui, meus avós também, né? O campo aqui é dos meus avós. Meu avô Crescêncio foi criado na taperinha ali. Era a época da escravidão ainda? Da escravidão, porque ele se escondia na guerra, no mato do Birapuitã. Meu avô era escravo, dormia junto com as cruzeiras, dormia no chão, já pensou? Ai, meu Deus do céu. E meu pai, pobre assim, ó, trabalhou para criar os filhos, né? Fazia poço de balde, fazia o poço para banhar ovelha, né? Que tem, né? Os banheiros que chamam, né, de ovelha, tem banheiro de gado, tudo isso meu pai fazia. E cerca de pedra, aquela ali que o senhor chegou, tá olhando ali, é feitio dele. Foi sacrificado o pessoal antigo, né? Da minha família. É bom você viver na Pampa, né, nesta região, por ter essa oferta de natureza que tu pode, né, então desfrutar. Aqui a gente mora na beira do rio, do mato e do rio, mato nativo aí, um rio que nasce ali na Coxilha, né? Isso nos dá energia, né? É bom voltar para cá e tomar um banho de rio, né? Ouvir o vagalume, enxergar o vagalume de noite aí no entardecer, né? Nós morava na Trindade do Sul, né? Daí nós tinha muito pouca terra, né? E daí nós arrendava terra, não estava de sociedade, né? Entregava metade pro patrão, né? E daí meu esposo resolveu, daí ele disse assim, até outros vizinhos daí disseram, vai sair ao acampamento, vamos acampar. Eu não queria, né? Mas daí ele disse, não, a gente trabalha, ele disse o que sobra, era para sobrar pra gente, tem que dar pro patrão. Dizia assim, daí a gente vai conquistar um pedaço de terra, né? E daí fomos acampar, né? Então, para mim, a agricultura, a pecuária familiar é isso aí. É tu procurar conseguir, né, unir a tua família em torno daquele objetivo ali. Da criação do gado, da agricultura, né? Sobreviver, ser autossustentável. E nós ficamos morando aqui, né? Aí me casei, ganhei 4 filhas. O menino não tem nenhum. Aí peguei um para criar. E aqui estou, né? Até hoje estou por aqui. Lutando, né? Tenho horta, tenho cercado, crio galinha, crio porco, né? Um gadinho, um pouquinho, mas tenho, né? Ser quilombola é o que me identifica, o meu modo de ser, de fazer, tudo que nos foi passado. Isso vem dos meus bisavós, tataravós, é uma coisa que a gente carrega. O mato tem, as cascas dessas árvores do mato tem muita árvore do mato que é remédio. Para medicinal tem várias plantas, eu sou muito jujeira. Jujeira é tomar jujo, né? Tomar planta medicinal, tomar chá. Sangue grosso, a pessoa engrossa o sangue e entope as veias, né? Então tomando a casca da coroa não engrossa o sangue. Dos meus avós, né? Quando eu nasci já vi falar que a caiba era boa, a erva de passarinho, não sei se você já conhece. É bom, o mestruz também um que dá, né? Muito escasso. Uma palma crespa, a losma, muito bom para deixar para criança por causa dos vermes, né?
Mas tem erva que eu lhe dizer, né? Tem a erva cidreira, a cidreira velha, tem a salsa-paria, né? Salsa-paria, tem 2 tipos de salsa-paria. Tenho daí o cipó-milome, né? Também tenho. Tem o guaco, que é aqui dentro da propriedade, né? Tenho alecrim. Alecrim é um remédio que nem os outros, excelente, né? Um remédio para sinusite, né? E não é só para isso ali, é para vários tipos de coisa que essa é bom, né? E se eu for dizer todas as ervas que eu conheço ali, acho que eu tenho mais de 100 tipos de ervas, né? A minha tia, que era irmã da minha mãe, ela benzia muito bem, sabe? Benzia bem mesmo, criança e tudo. E aí um dia ela me disse, ele que eu vou te ensinar a benzedura. Mas tenho benzido e costurado gente, coisa assim. Mordida de aranha, né? Teve uma guria que veio me perdeu todos aqui assim, ó. De mordida de aranha, tudo. Foi no doutor, o doutor fez raspagem, aquilo parece que foi pior. Benzi, melhorou. Eu digo que coisa importante, né? Até para cruzeira, a minha benzedura é boa, para mordida de cruzeira. Tem pessoa que volta e meia vem. Inclusive eu tenho pessoa que veio aqui, né? Ficaram sabendo, que né, por dias que de um e do outro, né? Um vem, você benze, daí conta para os outros, né? Veio Santo Antônio das Missões. Daí veio a ser benzido. Disse que já tinha percurado os médicos e não tinha os outros se livrado daquele problema, né? Daquela doença que ela tinha. E daí veio aqui, eu fiz o benzimento, né? E ela ficou curada, né? É que eu recebi esse ali, que nem os outros, a minha mãe, ela fazia esses benzimentos, né? E daí eu aprendi com a minha mãe, né? Não, que nem os outros, não cobro nada, né? Que nem os outros. A pessoa vem ali, só a gente pede que a pessoa fique bom, né? Não é qualquer pessoa, né? A pessoa tem que ter o dom, que nem os outros, e tem que ter, que nem os outros, a fé, né? Para fazer o benzimento, né? E o que está recebendo o benzimento também tem que ter fé, né? Também tem que ter fé para poder fazer enfeite também, né? A minha irmã sabe, mas não gosta. Eu acho que tem uma pessoa certa, né, para benzer, né? E já a Juliana sabe, aprendeu. E ela benze que é uma beleza, né? Acho que é uma coisa nossa, assim, né? Acho que eu tô até valorizando, assim, sabe? As nossas coisas, assim, as nossas tradições. Não, pra não deixar até perder, né? O que sente assim quando tu tá benzendo? Ajudando uma pessoa a se sentir melhor. Nós sempre tínhamos um sonho de ter um pedacinho de terra, né? Aí quando a gente veio morar aqui, que a gente começou a conhecer, digamos, porque a gente não tinha, né, noção de semente, de coisa. Aí tu começa a produzir, tu vê, se interessa e vê que é outra qualidade de vida, é outro tipo de alimentação. Temos feijão vermelho, feijão miúdo, feijão preto, feijão carioca de 3 tipos. Mucuna cinza e mucuna preta. Milho cateto roxo, cateto branco e milho branco. O que nós planejamos aqui, ó? Nós temos 8 hectares. Então nós temos que produzir para nós, produzir saudável, gastar menos. Semente crioula, se tu tem, tu não gasta para comprar. A agroecologia é fundamental. Quanto mais diversificado, menos a gente precisa tirar do bolso para comprar. A gente produz o seu próprio alimento. O essencial da comida a gente tem carne, galinha, ovos, porco e verdura de tudo quanto é tipo. E agora temos uma plantação de frutas. Começamos um pomar, já é o 2º ano que ele está dando. O ano que vem vai dar para comercializar frutas. O produtor, quando ele planta em consumir e comercializar também. Então houve momentos no começo do assentamento em que as famílias perderam muita produção por não ter o comércio. Então foi aí que nós conseguimos se organizar, montar as coordenação, lutar por espaço, por comercialização, porque nós estávamos vendo que não adiantava só plantar, a gente precisava vender também. Isso faz uns 3 anos mais ou menos, que a gente conseguiu o espaço na merenda escolar, no PA, dialogando com a prefeitura, que não foi fácil, né? Não foi uma briga muito forte, uma conquista nossa, que por mais que a gente tenha direito, até há pouco tempo as informações não chegavam, então a gente conseguiu esse espaço.
A feira começou há uns 18 anos atrás, quando a gente vendia no banco. A gente chegava, botava nossas coisas no banco e as freguesias vinham vindo. Eu comecei sozinha, depois veio mais 3, fomos indo, até que a prefeitura colocou para nossas barracas, mas faz tempo, sabe? Eu não tenho vergonha do que eu faço, eu acho maravilhoso, sabe? Mesmo que no início, quando eu cheguei aqui, diziam, sem terra, vai trabalhar vagabundo, eu não me importava. Eu estava vendendo uma coisa boa. É aquela pimenta doce, ela não é a forte, só a semente. Oi, dona. Bom dia, tu chegou. E tá bem bonita hoje. Hoje tá linda. 1, 2, 7, 8. Vai tudo? Então tá. Sexta-feira é um dia de alegria para nós, sabe? Então eu já quero aproveitar e dizer pro povo de Rosário que o feijão miúdo já está querendo botar flor e este ano vai bombar na feira. Eu imagino que na natureza tudo tem seu tempo e seu espaço, né? Aqui nessa região mesmo tem muito animal silvestre, tem muito veado, tem muito... Nas regiões baixas onde tem banhado tem capincho, enfim. Todas essas espécies características da região tem aqui. Só que tudo convive em harmonia, entende? Tudo convive em harmonia, por quê? Porque isso é a natureza. Cada um respeita o espaço do outro, né? Tu não precisa eliminar uma espécie para trabalhar outra, não existe isso aí. O que que existe? Existe muita... O predador é o homem, né, tia? O homem é que faz o tendal, que mata, que caça. E uns porque precisam até realmente leva um pouco para matar a fome. Mas 90% não. Se a gente não preservar o ambiente que a gente vive, o mundo vai terminar, né? Eu tenho a impressão que o mundo vai terminar. Porque se tu deixar o gado por si próprio, não tiver nenhuma cerca para atacar ele, ele sempre vai saber onde é que é melhor para ele, entendeu? Tu quer saber onde é que é um lugar bom para o gado estar, é onde ele está, se não tiver nenhuma cerca atacando. Seja no campo baixo, ou seja na serra, ou na coxilha, ele vai estar num lugar que ele se sente bem. Agora, se tu confinar ele num lugar que ele não tenha para onde ir, aí ele vai ficar naquela carência de determinada época, ele precisava de tal recurso e não tem. Mas esse recurso quem dá é a natureza. Não é à toa que existem essas serras aí, essas matarias aí. Isso daí é o abrigo do gado. Quando começa a esfriar no inverno, sai do outono, ali já no outono, e começa a esfriar, o gado já começa a ir por si para a serra. É lindo de ver. Eles vão simplesmente indo por conta. E aí eles ficam enfurnados nesses brejos aí todo inverno. A natureza nos proporciona as coisas. Tu simplesmente coloca determinada quantidade de cabeça de gado em determinada área de terra, sabe? Que aquele animal tenha nutrição suficiente, tenha pasto suficiente no campo nativo, que ela vai engordar normal. Agora tu não pode também, aí os caras dizem, não, mas se tu pegar 10 hectares de terra, tu vai botar 10 cabeças de vaca, né, para engordar. Ou 5. Mas se tu pegar 10 hectares de pastagem, tu vai botar 30, né? Tá certo, financeiramente, né? Mas aí predomina só o financeiro, o demais não interessa. E as coisas não são bem por aí. Se o campo nativo não aguentar o sogaço, seja da chuva, ou seja do sol, da seca, não tem o que aguente, sabe? Não vem com essa história que a determinada pastagem lá é mais resistente, porque sempre é só para vender. O campo nativo é o campo sagrado. Não tem o que substitua o campo nativo, tchê. A natureza é soberana, ela se supera, ela se renova. A vida na campanha, ela é, não sei se é diferente, se é difícil ou se é fácil, mas o próprio amanhecer te chama. Eu acordo praticamente 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu tô acordando e aí a gente já não consegue dormir, porque fica pensando assim, ó, no amanhecer e os compromissos do dia. 5 horas da manhã eu tô sempre de pé. Se tocou de lidar com gado, eu ensilho o cavalo, a gente ensilha o cavalo e sai. Não por ser mulher, mas assim, ó,
eu acho que às vezes com muita capacidade, com muito mais capacidade, sabe? Com muito mais cuidado, com muito mais carinho. Que eu acho isso é o básico, o importante, sabe? Os animais precisam de carinho. Os animais sentem o que é e sabem o que é carinho. No dia a dia da própria natureza, a gente sente que os animais são muito inteligentes. Principalmente o cavalo, o cachorro, e acredito que todos eles, né? Questão de vaca, de ovelha, tudo. Eu sempre apreciei o cavalo, porque como eu digo, a minha condução... Nós não temos nem bicicleta, nossa condução é cavalo, o cavalo. Então é ele, então eu cuido. Como diz o outro, a gente grosseiramente da campanha, faço um buçal, faço uma maneia. Isso aí é que eu sei, umas rédeas, uma peiteira, de um jeito eu sei fazer, se falta. Feito! É todo animal, é o cavalo, é o gado, é a ovelha, tudo que animal come o butiá. E alimenta eles porque eles engordam. A ovelha chega a correr de um pé ao outro do butiá para comer o butiá. A gente vê a condução na beira da estrada aí, parada, e eles de a pé por lá por o campo. E a gente conversa com eles e eles dizem que vêm olhar, vêm conhecer a ave, o butiá. Porque diz que isso é uma coisa que não há, uma ave meio escassa, não? Tem essa possibilidade da fruta que se tem aqui, que é uma fruta nativa do butiá, por exemplo, né? A gente sempre se criou comendo butiá, mas nunca deu muita importância para ela, né? Por exemplo, o butiá, a época de produção de butiá ali de dezembro a fevereiro, a março, época de porco gordo, de ovelha gorda, porque os animais comem, né? E a gente vai observando e também aprendemos até mesmo com os animais que a gente também pode se alimentar dessa fruta, né? Talvez processar ela de uma forma, agora vender para as compras institucionais de repente. O município não faz muito isso, mas daqui a pouco se a gente se organizar e começar a ter esse produto e provocar, né, consegue gerar renda a partir dele, né? Minha mãe faz agora, nos últimos anos, o artesanato, né, da palha do butiá. Esse é um produto, a polpa pode ser um outro, né? Eu faço o chapéu da palha do butiá. Eu fazia essas bolsas de mão, né? Eu sei fazer também. Mas eu fiquei só com o chapéu por falta de tempo de trabalhar com a palha. Mas se faz tudo da palha do butiá. De artesanato é tudo que se imagine. Porque diz que até fantasia para carnaval se faz da palha do butiá. Eu acredito que seja uma fantasia inédita, hein? E para consumo se faz a geleia, se faz o licor, se faz bolo, se faz o que queira fazer da fruta do butiá, é como qualquer outra fruta aí, que se possa aproveitar em tudo, né? O suco é uma maravilha, eu não posso passar sem um suco de butiá. De lã, a minha mãe trabalhava. Ela fazia xergão, ela fazia coberta.
Uhum. E aqui, ó, isso aqui, este é o fuso, a gente faz esse fio. Este fio aqui se faz do jeito que a gente queira fazer. Se faz ele bem grosso, se faz ele mais fino, médio que dizem. E se faz ele, se for para roupa, para fazer tecido de roupa, ele sai bem fininho. É do bem grosso até o bem fininho. Ó. E a lã, esta lã aqui a gente tinge. Se tinge com a folha da malva, com a marcela, com a erva do mate. Essa vai ser uma tinta muito cara, porque a erva está muito cara, né? Qualquer casca de árvore, uma árvore que sai a tinta da casca, o angico dá uma cor que é uma beleza. Quando no verão faz um calor, dali um pouco faz frio, vem uma chuva, e já às vezes aquenta, dali um pouco esfria. Então tudo a gente vem notando e vem estranhando isso de uns anos para cá, que não era assim. A planta ela sente. Se o clima que ele está aparecendo, está vindo, a planta sente. A planta, o campo, a pastagem, tudo ele sente, a gente nota que muda. Sapeca tudo, o sol sapeca todas as plantas. A gente tem que estar com grande cuidado, senão não colhe nada, né? Aqui vou lhe dizer, os olhos d'água que nós chamamos, né? Se mudou muito, tem lugar que está sequinho. Mudou a vertente, não tem? O sol de agora não é como o sol de pouco tempo atrás aí. O sol de agora causa câncer, né? Imagina, eu me criei aí correndo pelado aí, nunca nem... No máximo lá uma descascadinha na pele, lá tipo cor de lagarto, demais, nunca aconteceu nada. Agora hoje em dia tu não pode pegar um sol direto na pele assim. Mas isso tudo aí justamente pela ação do homem, né? Imagino eu. Pela ação do ser humano. É muita devastação, né, tia? É muita devastação, barbaridade. É o desmatamento aqui, é o fogaréu lá, Como eu digo, o veneno aqui, o único que nós temos aqui que aparece é dessas plantações de granja, de soja agora? Da soja que já está, o arroz é que está vindo. Porque vem tempo aí que de um vento, dependendo do que está, já a gente nota aquela serração que faz aquilo, mas é aquela poeira do veneno que sai. Eu acho que a soja é o grande vilão da história, né? No que se refere a envenenar as coisas. Porque aqui mesmo nós estamos rodeados de soja. O produtor, o plantador não quer saber se vai afetar o vizinho, entende como é que é? Aqui é só nós que estamos trabalhando com agroecologia, né? Ao redor os vizinhos são todos lidam com soja, com milho transgênico. Eu mesmo tenho uma horta e eu não consigo produzir tomate, eu não consigo produzir alface em conta do veneno. Porque por mais que a gente tenha uma cerca ali que tem proteção, cana, guandu, mesmo assim o veneno acaba atingindo a horta e termina com tudo de verdura que tu tem. É bem chato porque tu produz, tu investe, tu se dedica a uma coisa que um cara vem ali, passa veneno e acaba com tudo. Acaba com aquele projeto que tu fez virar em nada. O soja, né, é produzido não para nós comer, é para exportação, né, são as ditas commodities, né, alimento de animal confinado em outros países, a maioria das vezes. E a soja vem tomando espaço dessas culturas, dessas criações, né, que é a pecuária tradicional, né, a pecuária familiar. Isso daí vai trazendo prejuízos, né? Como eu já falei, daqui a pouco aparece uma doença, tu não sabe explicar o que é, morre uma res, morre um cavalo. Tem acontecido coisas aqui, ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, vou dizer assim, que a gente não tem uma explicação lógica para aquilo ali. E para mim, é a origem disso daí. É a origem do envenenamento das coisas, né? No meu entendimento, é o avião que contamina mais, porque um dia como hoje, mas está ventando, aí cruza um avião, imagina onde é que vai parar aquele veneno, né? Vem aqui para minha casa, vem aqui para meu gado, enfim, para minha água.
Se esse pessoal, esses caras de lá comprarem essas coxilhas aí, eles vão encher de soja. E nós temos água de cacimba. Principalmente, primeiro de tudo, a água de cacimba. Coloca um veneno aí, com o vento vai vir para cacimba. Tem os arvoredos. Esses venenos matam os arvoredos. Tem as hortas. A gente tem essa fonte de água aí, que é uma cacimba que ela não seca nunca, ela é cercada aqui. Os animais não entram ali. Uma água especial, como vocês veem, essa água que a gente bebe é uma água inédita. Se vir um veneno aí, vai ficar ruim. Faz 10 anos que a gente está aqui. Eu dependo dos vizinhos, né, para buscar 1 litro d'água para tomar banho, a gente não tem também. Para mim é sofrido, né? Pela idade que eu tenho, né? Sofri já bastante em 10 anos que eu tô aqui. Eu vou daqui lá na comadre Helena de carrinho de mão. Faço a muque. Vou buscar. Na outra minha vizinha que eu tenho aqui do lado, que é a gente de saúde também, eu puxei uns 4, 5 anos, carrinho também. Todos esses anos que eu tô aqui, sempre puxei água. Dá uns 8 quilômetros, eu acho, daqui lá embaixo, onde que eu pego água. É sofrido, é sofrido. Eu assim, pra mim, a água pra mim é mais importante. Porque eu tenho meus filhos, né, e eu preciso fazer comida, né. Sem água eu não vivo, né. Os animais eu tenho uma açude, só que ali a água do açude tem aqueles bichos, chumbo-chunga, né? Mas quando eu consigo juntar, eu ajunto a base de 80, 90 litros d'água, cada vez que chove, né? Cada época, daí eu acuo tudo com uma toalha branca de prato, com o acuador, pra me manter essa água pra tomar também, né? Porque o meu corpo já não resiste mais puxar muita água, né? O mínimo é 20 litros, 40 litros eu posso trazer. Faço esforço de juntar, né? E que eu peço pra Deus, quando cai a aguinha lá de cima, eu vou correndo atrás dos baldes, ajuntando, né? O assentado na fronteira oeste é resistência. Houve momentos que a gente não pôde colher mandioca devido ao veneno de avião que é passado sobre o arroz. E que afetou grande parte das nossas áreas, sim. A gente não colheu mandioca, tivemos dificuldade com batata, as nossas hortaliças sofreram muito com isso. Agora, depois que nós fizemos muitas denúncias, fomos atrás para parar com isso, a gente conseguiu a produzir, mas é muito forte a repressão, muito forte aqui dos fazendeiros, porque é latifúndio tanto de um lado quanto do outro. Hoje, na realidade, nós temos uma escola no campo e não uma educação para o campo, né, que é totalmente diferente. Eu penso que nós precisamos sim de um novo olhar para o campo e não tem como nos discutir educação para o campo se nós não discutirmos a economia para o campo, né, para essas populações do campo. Quem são essas populações hoje que estão no campo, né? É o pecuarista familiar, é o quilombola, né, é o assentado. O que nós temos hoje é um currículo que muitas vezes ele não vem, né, a contemplar aquele aluno do campo, né, que ele possa aproveitar aquele conteúdo, aquela disciplina para ser colocada em prática. São 36 quilômetros que nós estamos da escola, que atende a comunidade. Tu fica muitas vezes, né, mais tempo viajando dentro de um transporte até chegar à escola do que na própria escola, né? Nós levamos aproximadamente 2h30 de viagem até a escola, né? São 5 horas, né, dentro do transporte. Para mim, que sou professora, que sou adulta, já é cansativo. Então eu fico imaginando como é para as crianças, né? Como elas se sentem, né? Já chegaram na escola cansadas de tanto viajar, né? E muitas vezes ainda não ter um currículo proveitoso para a sua realidade. Hoje, uma dos grandes desafios de manter o jovem no campo é a formação, né, desse jovem, por causa que o jovem hoje ele não tem uma escola técnica ou, enfim,
uma escola de ensino médio no campo. Hoje em dia, como é que tu vai manter um filho no interior, se não tiver uma política pública que te auxilie na educação, enfim, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, tu também não vai querer privar lá o teu filho, né, de sair, construir a vida dele, estudar, né. Então, quando chega o 9º ano, a maioria desses jovens tem que buscar, tem que sair de suas comunidades para estudar, para cursar o ensino médio. E muitas vezes eles vão e acabam não retornando mais para o campo, ficando na cidade. E muitos, os que ficam no campo, por não ter um incentivo, acabam parando muito cedo de estudar. Muitas vezes os pais, para oferecer um melhor conforto, uma melhor educação para seus filhos, acabam arrendando a terra, vendendo a terra, indo para a cidade para poder oferecer uma educação para os seus filhos. E a falta de geração de renda, manter os jovens, nós somos 7 irmãos, hoje meus pais aqui estão praticamente sozinhos, Os filhos tiveram que sair para trabalhar fora porque não conseguem muitas vezes se manter aqui. Essa era uma região muito povoada, hoje tem muitas taperas, muitas casas vazias, vizinhos vendendo terra, A gente faz aqui essa pecuária, a pecuária tradicional, pequenas áreas, pequenos animais, pouca quantidade, Isso dificulta na hora da venda, por exemplo, que vai refletir em renda, Por não ter no município, por exemplo, pequenas indústrias que beneficiam essa matéria-prima, como por exemplo um abatedor, um frigorífico, uma agroindústria, seja de vegetais, de leite, de carne, Nós não temos apoio, aquele apoio é essencial, sabe? Existem apoios, existem até algumas políticas públicas, como houve aí há algum tempo o Pronaf, alguma coisa que veio favorecer, Mas uma política pública que realmente chegue no pequeno assim, não existe. Se tu observar, nós não temos nenhuma estrada para andar. Nós não temos uma logística, sabe, para o que se produz aqui. O queijo, a rapadura, os derivados do leite, enfim, que a gente faz. Quem tem a oportunidade de ver, fazer, vai ver que eu estou falando uma coisa certa. Desde o manejo das vacas, enfim, como eu já falei lá atrás, a gente tem todos esses critérios. Mas no resumo tu não pode comercializar, daqui a pouco tu não pode comercializar porque a lei tal proíbe e a Secretaria da Saúde lá não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Mas e então? Tu vai viver do quê? Se o que tu produz é aquilo ali. Aí tu tem que desdobrar, mas daqui a pouco tu tá vendendo a vaca de leite, que tu tira leite para te sustentar e sustentar tua família, enfim. Tu vai ter que vender a tua vaca de leite para te poder comprar comida lá no mercado, porque tu não pode vender os derivados do leite. O que não pode? É seguir essa política que tem aí hoje, no que se refere à alimentação, é envenenando as coisas. Estão envenenando tudo e é claro que começa a fazer mal, tia? Não tem organismo que aguente. Uma produtora rural do interior que leva um queijo para vender na cidade, de repente facilita a polícia toma, sabe, lá porque a legislação não permite isso. Eu concordo em alguns aspectos, sabe. Tem que existir essa questão da saúde é muito importante, tem que existir um critério para te comer um queijo. Mas há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem de um determinado laticínio lá que estava vendendo leite com soda. Aí tu pode dar uma volta nessa região aqui onde eu vivo aqui, e tu vai na casa de todas as pessoas, até porque aqui as pessoas são poucas, a maioria já foi embora. E alguma que está resistindo, vai lá, olhar com teus próprios olhos, para te ver como que é feita as coisas, o capricho que é. E se tu for nos meus vizinhos, aqui a maioria sim, tu não vai encontrar uma vasilha de tirar leite suja, tu vai ver lá a senhora que vai fazer o queijo, o doce lá, enfim, tudo com higiene, tudo com... Então quer dizer que o laticínio pode vender leite para a população com soda, mas uma produtora rural, que é quem realmente produz as coisas, que é da onde sai o alimento, E eu estou falando isso que é uma coisa que eu sinto. E aí tu vai lá, naquela propriedade, naquela casa, simples, mas ali tudo dentro de um critério, com capricho,
respeitando as coisas, respeitando a natureza, que é o que a gente está falando, né? Na medida do possível, fazendo o possível para manter as coisas, né, tchê? E não tem apoio nenhum. Onde é que está o correto disso daí? O próprio sistema acaba excluindo que tu participe dele, né? Seja na educação, seja no trabalho, seja na saúde, seja onde for, né? Esse próprio sistema capitalista faz com que tu te sinta excluída, até pelo teu modo de fazer, né? Nós temos o nosso modo de fazer, nós temos o nosso jeito de fazer, né? E muitas vezes ele não é aceito. O nosso modo de plantar, o nosso modo de produzir, né? E ele não temos hoje políticas públicas direcionadas a esse nosso modo, né? Temos aí um pacote fechado que não nos representa, o próprio Estado, né, que deveria nos apoiar, muitas vezes acaba até ignorando essa identidade. Desde 2013, né, estamos atuando na região Fronteira Oeste como assessor de projetos da FLD, Fundação Luterana de Diaconia. Então, trabalhando com essas comunidades, a gente se depara com sua cultura, seu modo de fazer, seu modo de viver, né, suas práticas, suas técnicas, né. Se trabalhou muito então com formação. Na visão da agroecologia, né, fortalece a família que está no campo, né, que está fazendo as suas atividades ali, seja qual que for a atividade produtiva, né, num lote de assentamento de reforma agrária, seja numa comunidade quilombola, seja numa comunidade, né, de pecuarista ou qualquer comunidade tradicional que seja. A proposta é que a família então use o máximo, né, que tem de recurso natural e de potencialidades, né, no seu local, compre menos, deixe de alimentar o mercado, né, esse mercado que nos massacra, que nos explora. E quando deixa de comprar, esse ato de produzir o alimento e deixar de comprar, isso reflete em renda, né? Então a gente vem tentando mostrar essa outra forma de fazer e de ver a renda, né, dentro de uma propriedade familiar. Aí. E eu acho que a gente deve acreditar, né, nessa forma de viver e de produzir e gerar renda e buscar, através seja de organização, de grupo, de associações, de cooperativas, e aí começar a provocar o poder público, né, para que se traga formas de beneficiamento, né, dessa matéria-prima que se faz, para que as famílias consigam se manter aqui. A agroecologia, a partir de que ela surgiu na escola, trouxe conhecimentos para os professores quanto para as crianças, porque antes a gente nem cogitava falar em agroecologia. Nós temos uma escola do campo e a gente pretende trazer uma proposta diferenciada de trabalho. E essa proposta visa muito a questão de fazer com que o aluno entenda e valorize o seu meio. No momento que a escola interfere com um projeto social, ela está, né, se cadastrando, cumprindo com o seu papel dentro da comunidade. Seriam essas as principais tecnologias que a escola tem. O ciclo de bananeiras, a cisterna, a fossa ecológica, o canal de evapotranspiração, a horta e o pomar. Cada tecnologia dessa, né, ela traz argumentos para os professores em sala de aula para que ele possa melhorar o seu conteúdo, usando exemplos práticos, né, já existem aqui na escola no momento. Porque o professor, quando está trabalhando em sala de aula, muitas vezes ele tem que trazer exemplo de outras localidades, de outras regiões que não é a nossa realidade. No momento que tem algo aqui na escola que ele possa explorar nesse sentido, tanto pedagógico quanto de conhecimento, né, ele facilita com que ele leve o aluno que está ali na sala de aula, que ele tire o aluno para fora da sala de aula e que ele possa explorar com muito mais propriedade, né, porque ele está mostrando ao vivo. Ainda mais. 25. Com o conhecimento que eles trazem de casa, eles se tornam os agentes de conhecimento. Então é uma troca entre o professor e o aluno. E na escola, esse projeto, a gente vê assim, o quanto a escola se transformou.
Eu no começo, quando veio essa ideia do biodigestor, eu fiquei meio assim, bah, como é que vamos fazer gás de esterco, né? Uma coisa que a gente tem em abundância, que é o esterco das vacas, dos porcos, da galinha. Eu fiquei meio assim, mas quando a ideia foi sendo construída, a gente foi em outro município, a gente viu que deu certo, eu disse, não, vamos fazer. E depois que estava pronto, a gente realmente viu que dá certo. Além do consumo do gás, nós aqui não temos um consumo tão alto porque a gente deixava o botijão de gás mais para esquentar uma água, assar um pão, então até por causa do preço, que o botijão de gás é muito caro. E além do gás, tu também tem o adubo, que sai ali purinho. Antes nós tínhamos que esperar um determinado tempo para poder utilizar o biofertilizante. Agora não, agora no momento que tu abastecer o biodigestor, tu já tem o biofertilizante na outra caixinha lá, só pegar e utilizar na lavoura. Foi o primeiro biodigestor construído no assentamento de São Francisco de Assis, uma novidade imensa para nós, né? Então, basicamente, é a parte líquida ali do adubo que gera o biofertilizante, que a gente usa para um adubo foliar para as plantas. E o gás, que é a melhor parte então do biodigestor, além do biofertilizante. A chama, ela é bem clarinha, bem diferente da chama do gás poluente, então ela é bem clarinha, azulzinha. E ela esquenta uma chaleira d'água, por exemplo, muito mais rápido que o gás poluente. Então ela é ágil, não tem poluição, não pretém as panelas, que é a melhor parte, e a gente não precisa comprar o gás. Então, uma forma também de economizar na renda da família. Como a gente produz alimentação saudável, o biofertilizante é um dos fatores principais, né? É 1 litro para 20 litros d'água, né? Então o biodigestor produz muito e até tem uma caixa ali de 500 litros quase cheia, né? Por causa que sobra, né? Além da gente usar, todo o assentamento aqui está sobrando. Essas faixas de cultivo nós começamos fazendo com a cana de açúcar, né? E intercalado com árvores nativas. Então, com essas faixas aí, além de segurar um pouco mais de umidade no solo, ela abriga desses ventos. Aqui na região tem um vento muito forte, né, sempre batendo. E aí tem plantas que não resistem o vento. Aqui nós estamos fazendo esse quebra-vento aqui, com capim elefante, com bananeira, com árvores nativas, com bandu. Então, para quebra-vento e para atacar os venenos que os vizinhos passam para nós, no nosso lado. E no meio dessas faixas nós cultivamos o milho antigo, feijão. Esse feijão é muito antigo e é um feijão muito bom, né? É do alimento da propriedade. E ele faz parte com os outros para renovar a semente, para repassar a semente para outros vizinhos que perderam a semente, né? Essa aqui é uma área que é diferente, o manejo, que é com biofertilizante, em termos de piqueteamento, onde o predomínio é de grama, a grama nativa e o pega-pega. Essa é uma área que não tem nenhum tipo, não tem manejo, e se tem o anone se não tem grama, o anone e a terra, se tem só, é o que tem nessa área de terra, que não tem um manejo de biofertilizante, de piqueteamento. Então essa é uma grande diferença de uma área com esse tipo de manejo. Então a tração animal vem aumentar a renda da família. Antes se gastava muito em termos de combustível, todo mês, em termos de combustível, e com a tração animal hoje tem meses que praticamente é zero. A gente tem o trator, mas é só mesmo na hora do plantio, e aí depois ele fica parado e o resto a gente faz toda a tração animal. A questão dos aspersores, a gente fez ali como irrigação, mas é para poder passar o biofertilizante nas pastagens, e aí a gente plantou também nas linhas de divisória de piquete dos porcos, a gente plantou alvoredo, né, de frutífera.
né? E aí então ele já na mesma vez que espalha o biofertilizante, ele também está passando nos alvoredos, né, para desenvolver mais sadio, mais forte, né? Botar as ovelhas para posar, para pasteira aí das ovelhas. Aqui são 4 e lá na frente são mais 2. E aqui em cima são outros. São 3, 4, 7 piquetes. Aí de dia nós botamos aqui, ou de manhã aqui, de tarde ali, assim nós vamos trocando, né? A gente pega a água de um poço artesiano, que vem da rua, né? E quando dá por exemplo assim, esse ano mesmo aconteceu um temporal, a gente ficou 8 dias sem luz, então nós tínhamos que popar a água da caixa d'água para ter para dentro de casa e os animais a gente levava para o açude. Com a cisterna, a gente, no momento como aqui chove bastante, né? Então a gente vai ter essa possibilidade de armazenar água para te irrigar uma horta, até mesmo mais para frente para o consumo da família, se por um acaso falta água. Que aqui é muito constante acabar a luz ou acontecer alguma coisa, queimar bomba, alguma coisa assim, e a gente ficar sem água. Tem que estar popando a água para te não ficar... Porque não tem de onde tu tirar água potável para te beber se não for do poço artesiano. E a cisterna é um modo de tu ter aquela segurança. Não, eu posso terminar a minha luz, a minha água da caixa d'água, mas eu tenho a cisterna que eu posso utilizar a água para dentro de casa. Perdi diversos qualidade de remédio que eu tinha trazido e plantei, né? Devido à falta da água, né? Deu o sol e a água pocou, né? Não tinha água. Se a gente fosse ficar molhando, ia faltar daí o gasto da casa, né? E daí perdi bastante ervas, né? Mas agora, se Deus quiser, agora com a cisterna ali, eu vou começar a arrecadar de novo meus remédios e plantar. Ai, eu estou muito feliz. A cisterna, o gás, no futuro para nós a cisterna vai ser muito importante. O que eu passei no acampamento, que eu sofri com as crianças, batalhando por eles, para eles terem uma moradia para eles morar. Para não depender de aluguel, não depender de favor de família, eu nunca quis depender, né? E estou até hoje aqui. Minha família tem orgulho de estar aqui. Sou uma mulher muito forte. A mulher, para ter seu espaço, ela precisa brigar muito mais que o homem. Porque o preconceito, o machismo ainda é muito forte. Ah, mas é uma mulher que está coordenando, é uma mulher que está dirigindo, então nem vou dar bola. A gente tem que ir convencendo com argumento, chamando o povo para a luta, chamando o povo para a organização, porque senão a coisa não anda. E muitas mulheres também não têm a chance de chegar numa diretoria, num cargo maior, e se chegam, são testadas todos os dias, que ela tem que provar para o homem que é capaz, que pode. Eu acho que também, assim como a gente está ocupando bastante espaço, ainda tem essa resistência dos homens de não darem o espaço suficiente para a mulher, ou achar que a mulher não sabe, ou que está errada, ou não dá o braço a torcer mesmo, às vezes por próprio machismo não dá o braço a torcer. É fundamental a participação das mulheres, né? Sem as mulheres a luta não vai para frente. E esses 35 anos de movimento também nos deu esse resultado, né? Então as mulheres estão nas coordenação, estão na direção estadual, na direção regional, estão nos grupos coletivos internos dos assentamentos, mas que estão aumentando e desenvolvendo seus assentamentos. Então eu estou achando muito bom a mulher, ela mesma, tomar iniciativa, ela mesma produzir, ela mesma vender e, enfim, tomar atitude que vai melhorar a vida delas. E as nossas mulheres lá aprenderam muito a ser mais independentes. Bom dia, tudo bom? Vão chegar? Tem espinafre, tem couve, tem temperinho verde. Obrigada. Eu mesmo, graças a Deus, né? Sou dependente e passo para todas elas que a importância que é ela tomar a decisão, ela pegar a enxada e ir trabalhar se ele não for. Que daí, de repente, ele vai, né? Tu tem que trabalhar na terra, tem que fazer a terra produzir. Que nem nós colocamos pó de rocha, carvão, solo. A gente cuida desse pedacinho de terra. Como é que tu vai dar para arrendar, por exemplo? A pessoa que vai, se tu arrendar, a pessoa não vai cuidar do teu solo. E o teu solo é pro resto da vida. É para os teus filhos, é para tua geração. A terra, ela nos dá tudo que a gente precisa, né? E então isso a gente aprendeu com os nossos antepassados, né? Cuidar do solo,
cuidar da terra, cuidar das vertentes. Sabemos, né, do quanto do sagrado, né, que depende do meio, né, desse meio limpo, desse meio cuidado, né, para poder ser passado para as próximas gerações. Ser pecuarista familiar, né, na região do Pampa, né, de fronteira oeste, então, a partir da sua pequena propriedade, né, trabalhar com a sua família, né, com a sua mão de obra familiar, né, ter a pecuária, que é o gado, que é a ovelha, que é o porco, né, que é a galinha, né, ter isso, né, essa pecuária tradicional e diversificada, né, usar o campo nativo, conhecer o campo, né, mais do que produzir esses animais é conviver, entender o animal. Né, meu pai, por exemplo, quando tem um animal doente, dependendo da doença, por exemplo, uma bicheira ou uma doença que ele sabe que não é uma doença grave, ele faz uma oração, ele benze esse animal e cura. Então essa relação das pessoas com o ambiente, com os animais, né, isso nos caracteriza como identidade, né, como ser pecuarista familiar. Então tem força, né, tem valor, nos mantém no lugar, na região. Desfrutar desse ambiente, cuidar desse ambiente, nos enche de orgulho. A gente parece que vive numa rotina melhor, assim, tem a nossa produção, assim. Porque lá na cidade, eu já reparei que todas as vezes, assim, quando a gente vai pra cidade, a gente fica presa dentro de casa. Aqui dá pra criar animais também, lá já na cidade já é mais difícil. Aqui, assim, dá pra sair, tomar banho de mangueira, dá pra ir tomar banho de miçanga, assim, comer pitanga, que acho que na cidade até não tem. É uma vida boa, digamos que maravilhosa, porque é um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, né? E que a gente pode educar e criar os nossos filhos com diferencial, ensinando que é saudável, né? O que A gente ensina do melhor jeito possível, colher e se alimentar do que a gente tem na nossa propriedade, e eu acho que o futuro dele tá ligado às nossas escolhas também. Se a gente escolher esse lugar, né, de seguir na agroecologia, de seguir no movimento sustentável, na alimentação saudável, eu acho que se todo mundo parasse e pensasse que a agroecologia é um melhor caminho, eu acho que o mundo seria um pouquinho melhor.